dicotomia entende? Parte constituinte do homem. A dicotomia tem duas partes. Ela parte do princípio que existe uma parte material, que se relaciona materialmente com as coisas, e uma parte imaterial. Para isso, todos os textos que a dicotomia usou, a dicotomia também usará. Porém, ela dizendo que esse é o segredo da dicotomia. Para ele, alma e espírito são termos intercambiáveis. Ou seja, né? Quem é casado aqui? Né? Mari, como chama o seu esposo? Alexandre. Mas você já chamou Alexandre alguma vez de amor? Ou de amor? Já chamou ele de amor? Então, quando você fala na sua casa, amor, traz aí para mim uma xícara, você está falando com quem? Com o Alexandre. Então, entendeu o que é um termo intercambiável? É uma outra palavra? É uma outra palavra. Pode ter até um outro elemento semântico? Pode, mas ela é intercambiável. Na casa da Mari, parte material, parte imaterial. É isso. Simples assim. E com isso ele define toda a sua escatologia, ele define toda a sua soteriologia. Deus vai salvar o espírito. Deus vai mandar para o inferno o espírito. Quando você morre, você é um espírito sem corpo. Quando você ressuscitar, você será um espírito com um corpo. Né? Então, é uma parte material, uma parte imaterial, só isso. Agora, aos nomes que essa parte imaterial recebe, é intercambiável. Às vezes é alma, às vezes é espírito, e a gente vai usar essas mesmas bases. Vamos Gênesis 2:7. Aqui eu coloquei para vocês verem como que é o texto hebraico. Esse é o versículo hebraico. Então, a gente vai partir do ponto de vista hebraico, para depois chegar nas outras versões gregas ou latinas. Por quê? Porque existem duas palavras, como a gente já falou aí, para o grego, o hebraico ele tem uma palavra com poucos significados. E aí o Rômulo usou já uma expressão que é o ruach, que quer dizer vento, mas em algumas situações contextuais pode significar espírito. Porém, no texto aqui, a gente vai ver que não está falando que Deus soprou um espírito, mas o fôlego de vida. E esse fôlego de vida, que é essa palavra aqui que a gente vai ler, né? Você sabe, eu não sei quantos já tiveram contato com o hebraico lê diferente, as línguas orientais diferentes. Então, enquanto o português a gente lê da esquerda para a direita, o hebraico a gente lê daqui, começa aqui, V, E, né? V e Pá. Então, aqui, V, né? Que a gente chama de Dá, mas é V e Pá, Beapô, Nismat, Raim. Então, Nismat, Raim é o sopro. É o sopro da vida. Raim, Rai é vida, Raim é as declinações. Nós vamos aprender a gramática. Então, para a versão dicotômica, então o sopro de vida não é o espírito. Não é o espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo, e aí a gente está falando de Deus, no momento da sua criação, ou seja, onde qualquer movimento seria uma criação até de estrelas, universo, etc. Deus sopra, né? Sopra o quê? O fôlego de vida. Então, essa é a parte material da vida. Então, ele vai formar o homem, né? Então o Senhor Deus forma o homem do pó da terra. Até então, Deus tinha criado do nada. E disse Deus, primeiro versículo, né? Disse Deus lá, haja luz. E o que acontece? Houve luz. É do nada. Produza, haja separação entre as luzes, produza os seres viventes da água, produza as ervas da terra. Então Deus pega agora uma parte material existente. Qual era essa parte? Ele cria, né? Já tinha a água, os astros e as estrelas, né? E da terra ele começa a fazer as matérias. Então ele vai no pó, né? Ele vai no pó da terra e ele sopra fôlego de vida. Se você observar, né, e aí eles se tornam, né, aqui está a palavra Lenepesh, que é o Nefesh, tá? Esse aqui é o Nefesh, o Lâmide aqui, Nefesh, então que o Rômulo falou. Então Nefesh Hayah. Nefesh é uma palavra que significa garganta.
em hebraico. Tá? Então, garganta, Deus criou o quê? Uma garganta que vive. Por que garganta? Porque é aquele método deles estereométrico sintético. Porque para eles tudo que acontece na garganta. Qual que é o pensamento judaico aqui que a gente está pensando? Como você sabe, vamos lá, enfermeiro, né? Como você sabe que a pessoa, sem conectar nenhum aparelho mais, nenhuma ferramenta, como você sabe se a pessoa está viva ou morta? Respiração. Onde você vê a respiração? É na testa? É aqui, né? Ó. Então, para eles, garganta para eles é isso aqui, ó. Entendeu? Então, se a pessoa, né? Você já viu alguém, né? No hospital, principalmente se está no estado, né? Já degenerativo do PI, a respiração vai cada vez mais e essa parte movimenta muito forte, né? Isso. Então, para eles, o homem, a vida está aqui, está na respiração. Então, isso aqui é o nefesh, é a garganta. Nefesh, também garganta, pode ser traduzido como desejo. Por quê? Porque, naturalmente, numa estrutura rudimentar, o homem, o que move você? Né? Hoje, grego, a gente tem um pensamento grego, então a gente está falando do pensamento judaico. O que move você? Garganta. Você quer o quê? Está com vontade de comer alguma coisa, né? Se você não quisesse comer, você não, né? Se a gente não precisasse comer, a gente nem trabalharia, talvez, entre aspas, né? Então, não é verdade? Então, nossa, estou com vontade de comer uma pizza. O que você tem que fazer? Você tem que ou fazer a pizza ou comprar os ingredientes. Então, é a garganta. Então, para nós que estamos estudando dicotomia, dentro do pensamento dicotômico, o homem, ele é o que? Soprou nas suas narinas, beabou, o que? Nismat, né? Nishmat, para ficar mais correto. Nishmat Raim. Então, o que é a vida? A vida é Nishmat Raim. Quando o Espírito Santo, que é o poder de Deus, sopra essa vida, aquilo que era inanimado, vamos supor essa cadeira aqui, se ele soprasse na cadeira, tá? A gente está elucubrando aqui, tá? Se soprasse, se o Espírito Santo soprar nessa cadeira, esse Nishmat Haim, esse fôlego de vida, esse sopro de vida, o que acontece com a cadeira? A cadeira se transformará em Nefesh Hayah. Então, essa é a ideia do texto que está sendo escrito. Então, é um ânimo e isso se torna vida. Isso é a vida. Isso é a alma vivente. Tá? Então, para o dicótomo existe o quê? Um corpo. Então, a gente está falando da parte material e essa parte ganhou vida, que é um milagre. Na teologia, a gente está falando da parte constituinte, que é uma parte de matéria. Deus fez uma matéria. Seguindo, né? Então, a parte constituinte imaterial, que é essa que nos interessa. Então, os animais, né? Os seres, eles são essa parte. Uma parte criada da matéria, que Deus forma da matéria, e da vida, tá? E faz Nefesh Hayah. Então, o que eu e você somos? Né? Nós somos, como todos os seres humanos nessa classe, Nefesh Hayah. Nós somos uma matéria viva. Sim ou não? Entenderam? O passarinho é uma matéria viva, né? Como se fosse aquele filme de mágica lá, que o cara faz o bonequinho de barro e põe o dedo e pum, né? Já viram isso aí? Né? Então, faz o biscoito lá, o biscoito ganha vida no mundo fantástico, né? Das historinhas. A mulher fez o biscoitinho lá, o Pinóquio. Lembra do Pinóquio? Pinóquio é dicótomo, tá? A história do Pinóquio. O que ele faz? Boneco de madeira, tem um pinim-pim, ele ganha vida. Isso é o Nefesh Hayah. Assista o Pinóquio, o desenho, vocês vão ver o que é a ideia de Gênesis. É isso. Era uma matéria que vira vida. Agora vamos para a parte que nos interessa. Parte material. 27. Outra pessoa que não leu pode ler para nós, por favor. Gênesis 1, 27. Outra pessoa que não leu pode ler para nós, por favor. Certo. Então, se
você falou primeiro do material? Porque é mais fácil. A parte material sempre é mais difícil da gente compreender. Tá? Mas na sequência ele fala que Deus criou o homem. E essa junção da parte material ela é muito misteriosa. Porque até então, o que todo ser humano ele é? O que todo animal, perdão, o que todo ser vivo é? Ele é Nefesh Hayah. Mas para o homem, há uma narrativa diferente na cosmogonia. Né? Então aqui está no hebraico, eu deixei o hebraico também, né? Vai para Elohim, aqui o nome de Deus é Elohim, né? Forma plural, né? Et Hadam, então Hadam quer dizer isso, vem dessa ideia do barro, né? A ideia do barro. Então Hadam, Bessamou, essa é a palavrinha-chave aqui, Bessar, né? Bessamou, Besselém, fez a imagem de Deus. A imagem, né, de Deus foi passada para o homem, que é o conceito latino de imagodei, tá? Então, nessa parte imaterial, dentro da dicotomia, nós, alma vivente, nós animados, recebemos o que agora? Uma imagem de Deus, que essa parte da imagem de Deus é uma parte o quê? Imaterial, tá? Então na dicotomia você tem parte material e imaterial. Que nomes a Bíblia dá para a parte material? Aí a gente vai para essa história, né, do espírito ou da alma, como termo intercambiável. Então para a dicotomia ele é mais simples nesse sentido, tá? É uma teoria. Então eles estudando, os teólogos estudando, não, essa tricotomia dá muita confusão mesmo. Vocês viram a confusão que dá, né? Dá confusão. E agora? Onde morreu? Vai para onde? Né? Vai para o inferno? Vai para o céu? Quem que vai? A alma? Quem ressuscita? A alma? Então o dicotomo, preste atenção que eu estou dizendo, como eu falei para vocês, que isso é cognitivo. Por que cognitivo? Porque nós não estamos interessados dentro da dicotomia em falar de paixão, de texto e tal. Essa questão é outra. Isso vai entrar na bibliologia, que é o que o Rômulo tentou dizer ali, né? O que a gente está afirmando para vocês é que a teologia ela vai fazer pergunta. A teologia vai perguntar, o teólogo ele pergunta, por quê? Como que é? E ele vai para o texto, né? O teólogo histórico gramático vai para o texto. O texto está dizendo que é 2 partes mesmo. Não está me dando base de 3 partes. Né? A gente acabou de ver no hebraico ali. Aí, na Septuaginta, ele vai transformar o quê? Quando Alexandre lá fala assim, ó, eu quero que você vá em cada povo que a gente dominou e pergunte para eles, qual que é a melhor obra de vocês? Então os babilônicos vão falar o mito de Gilgamesh, né, que tem um nome peshita lá, cada povo vai falar, nós temos um mito, né? Entenda mito não como mentira, tá? Mito na história ela é uma explicação de algo que eles não tinham. Então, mito não necessariamente é mentira. Hoje ganhou essa conotação de mito ser mentira, mas o mito era assim: como que é isso? Alguém explicava. Então, a fase mítica é explicar o que você não conhece, né? Então, ele vai aos mitos. E o mito hebreu, né? Se a gente puder chamar assim, o mito hebreu era a cosmogonia, né? de Gênesis, né? E a Tanakh como um todo, né? A Bíblia hebraica. E aí eles vão traduzir, aí tem aquela, né? Que ele pegou lá os rabinos, tudo mais, 70, um pouco mais 70, etc. Uma série de folclores também tem, mas ele fez. E aí quando eles chegaram nessa parte de Nefesh, que é garganta, como traduz isso para o grego? Né? Alma vivente, alma já é uma interpretação. Nefesh, como que eu traduzo Nefesh? A Septuaginta traduziu por psique, né? Ou como meu professor de grego falava, o Paulo Vale, psique, né? Então, psique, isso, psique. Tá, o que é a psique? Poxa, a psique, então, ela é uma... Isso, chegou, rapaz. A psique, todo mundo vai olhar, vocês são curiosos demais, hein? A psique, no termo grego, o grego ele é analítico diferenciador. Então o que o grego faz? Ele vem com todo e
vai dividindo, vem no todo e vai dividindo, vem no todo e vai dividindo. Então, para o grego, na língua grega, você tem o quê? Parte material, e é daí que vai surgir a ideia do tricótomo. Parte material você tem o quê? Soma. Já ouviram essa palavra? Soma. Doenças psicossomáticas. O que é isso? Isso. Começa na alma, e aí a alma, o psique, ele vai traduzir depois para... porque o grego não tinha alma, tá? O grego tinha mente. Então vai virar mente, vai virar alma, etc. Tá? Então, Paulo está escrevendo, Pedro está escrevendo, Jesus está falando, ele está falando usando o grego, Septuaginta. Tá? Então ele vai usar psique. Só que ele se refere a psique de maneira o quê? Da maneira do nefesh. Então por isso a dicotomia vai dizer que é um termo intercambiável. E considerando a estrutura textual judaica, como um judeu, aí existem, não sei se vocês sabem, mas por exemplo, quem sabe aqui uma poesia, pode ser até infantil, em língua portuguesa, uma poesia, qualquer uma, vocês sabem algum verso poético aí? Quem lembra alguém? Vocês não sabem nenhuma poesia? Por que eu falei isso? Qual que é a estrutura da nossa poesia? Rima, tem que rimar. Se tem poesias portuguesas em língua portuguesa que não rima, tem, ninguém gosta. De todo o meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo faça com maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Ó, bonito, né? Porque rima é o jeito da gente fazer poesia, a gente usa essa poesia para rima. E como é que o judeu faz a poesia? Ele faz repetindo, os quiasmos. Eles vão repetindo as estruturas. Então o judeu ele escreve assim, vamos dizer, ele vai escrever assim, ele vai usar repetições. Então ele não usa rima, ele usa repetições. Quer ver um exemplo? Olha uma estrutura hebraica que vai ser traduzida para o grego. Em verdade, te digo. Já ouviram isso? Alguém falou isso? Por que ele falou isso? Em verdade te digo. Porque é o jeito judaico de dar ênfase em repetição. Então, quando o judeu queria dar repetição, ele não rimava. Se ele fosse português, talvez ele falava em verdade, não em ociosidade. Assim te digo, porque vai criar o efeito, né? Como ele é judeu, ele usa o quê? Porque existe a verdade mentirosa e a verdade verdadeira? Não existe, irmãos, né? É o símbolo aí. Então, em verdade te digo. Quando ele está dizendo que Deus, ele quer falar, nós temos, por exemplo, superlativo. Superlativo é aquele adjetivo super, né? Então, quando ele queria dizer, que esse é outro texto, que Deus é santíssimo, para nós em língua portuguesa você tem o quê? Santo e santíssimo, que é o superlativo. Lembra disso? Né? E como que a gente sabe que Deus é santíssimo? Porque Ele é santo. Isso. Onde você encontra essa figura clássica do Santo Santo? Em todas as visões proféticas. Todo homem de Deus que viu Deus, o que os querubins estavam fazendo? Santo, santo, santo. O que isso quer dizer? Um santo só não bastava? Bastava. Mas ele está dizendo que ele é o santo. Isso. Entendeu? Então, para o pensamento de Cótomo, então a gente tem as referências aqui, eu vou ler com vocês, a gente está no nosso tempo. Uma fórmula comum nas escrituras para designar a pessoa do homem é, na maioria das vezes, corpo e alma. Mateus 10, 28. Então, alguém abre Mateus 10, 28 agora. Fala, eu vou ler. Deixa eu ver quem vai. Mateus 10, 28. Quem vai? Mateus 10, 28? É porque tem vários textos, cada um vai ler um. Então, Romo Mateus 10, 28. Fabi, 1 Coríntios 7, 34. Patrícia, Tiago 2, 25. Por enquanto. Tá? Então, lê de novo para nós, Roberto. A senhora me assustou.
Isso. Então aqui é uma visão o quê? Embora, de novo, vou dar a base que o Rômulo falou, e é verdade, nenhum desses textos, originalmente, eles estão dizendo assim, olha, deixa eu explicar para vocês a antropologia bíblica. Não, a antropologia bíblica, lembra das referências, vai a essas referências e as toma para justificar, tá? Porque senão dá confusão mesmo. Então isso é dicotomia. Parte material, coma, soma, né? Parte imaterial, psique. Se a gente abrir no grego aqui, né? Depois eu ia abrir inclusive no grego aqui, mas o meu celular teve outros fins, mas seria isso. Parte material você vai ver que é soma. Por quê? Soma é corpo, tá? Não confundir com carne. Carne em grego será sarx, né? Uma pessoa sarcástica, entendeu? É uma pessoa o quê? Carnal, uma pessoa que sente tudo aqui na carne, né? Nada é sério, nada é do psique, tudo está aqui, tudo é agora, sarcástico, né? E em hebraico será passar. Passar é carne, a carne mesmo podre, a carne, né, que se come, enfim, assim, abatida, né? Passar. Então, qual foi esse texto que a irmã leu? Isso. Aí agora 1 Coríntios 7,34, por favor. A diferença entre a mulher casada e a solteira. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e com a de guardar o balanço. Isso. Então é um texto. Lembra que eu estou falando? Pastor, mas você está falando? Sim, porque nós estamos pegando as referências. Lembra dos 3 pontos? Quais são os 3 pontos? Histórico-gramatical, referências e... Que anotou a anotação. É isso aí. E aí? Vamos ver se anotou. Isso, existência do ser. Se vocês perderem isso, para que coisa estou estudando isso? Se você perder isso aí, você não sabe, você perdeu o estudo. Então, é um texto que está falando propriamente de tricotomia, dicotomia? Não, mas ele usou do pensamento dicótomo. Qual que é o pensamento dicótomo? Parte material, parte imaterial. Então ele fala que a esposa, está falando da solteira e da casada. Então ele está falando que a solteira cuida do... Vem aí de novo. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Isso. A casada cuida das coisas do mundo. Vai dar uma... Isso, então ele está dizendo assim, do corpo e do espírito, né? E ele está usando a questão da solteira, né? Solteira já é uma palavra portuguesa, né? Ele está falando da virgem, né? Porque a virgem é casta, então ela tem que cuidar do corpo, porque ela é virgem. Então, e era o termo utilizado naquela época, nós estamos falando de nada fora do comum. Tiago 2,25. Pode ser. Tá. 26. Tá, Tiago 2,26. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Isso aí. Então, ele tá, é esse mesmo. Então, assim como o corpo, né? Lê só o 25 para ver o que ele está falando. A águia prostituta é o exemplo, ela foi declarada. É o 26, né? Só para ver. É que ele está falando da galeria da fé, dizendo que é isso aí. Então, o que ele está falando? É aquela ideia do Nefesh, né? Assim, como que a gente sabe que uma pessoa está morta? Né? Fôlego. Aí você pode medir o pulso? Pode. Mas o que é o pulso? O pulso respirou, oxigenou, bateu o coração. Né? Você explica melhor depois aí comigo, se eu errei, mas é isso aí. Né? Mas é isso. Né? Está respirando? Lembra que tinha um filme que eu assisti uma vez que o cara chegava e queria ver se estava respirando, ele colocava um espelhinho aqui, um vidrinho. Por quê? Frio. Se estiver respirando, o que faz? Embaça. Vamos lá. A Bíblia usa as palavras alma e espírito de forma intercambiável para designar o elemento imaterial do homem. Hebreus 12. Quem vai ler Hebreus 12 para mim? Marco, Hebreus 12, 23. Quem vai ler 1 Pedro 3,19 para mim? 1 Pedro 3,19. É Rose. E alguém leu para mim Apocalipse 6,9. Quem vai ler Apocalipse 6,9? Da Eclésio.
E Apocalipse 24, capítulo 20, versículo 4. Quem vai ler Apocalipse? Cleberson, por favor. Guardar suas referências, eu já não sei mais quem vai. Então, vamos lá, começando. Hebreus 12, 23, por favor. Igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso, então aqui é a palavra espírito, né? No grego, aqui já no Novo Testamento é grego, então ele está falando de possivelmente pneuma, tá? Pneumaticos, né? Tá? 1 Pedro 3,19, próximo. Sou eu, né? Por meio do qual pregou os espíritos de prisão. Isso, por meio do qual pregou os espíritos em prisão. Mais uma vez, pneuma. Então ele pregou para espíritos. É uma parte constituinte, não para o corpo, né? Para a parte material. Apocalipse 6,9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Isso. Lê de novo, Clécio. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, ó. Para o tricotomista, isso é um problemão, esse verso que ele leu. Para o dicotomista, não. Então, eu não estou dizendo nisso que vocês têm que ser dicotomistas, mas estou dizendo que cria problema. Por quê? Se alma é o mesmo que espírito, então onde está a alma e o espírito? Está lá. Sem o quê? Sem o corpo. O que é um homem morto? É um espírito sem um corpo. Para Deus. Para nós é o quê? Para nós é um corpo sem espírito. Quando você vai no velório, você vê alguém com espírito ali? Não, você não vê. Né? Você vê alguém com fôlego de vida? Não, ele está morto. Então, para nós, o morto é o quê? É um corpo. E esse espírito, onde está? A gente não consegue ver porque a gente não tem a visão espiritual ainda, né? Nesse sentido. Mas, então, para o dicótomo, vocês estão entendendo que é uma teoria para facilitar uma compreensão? Então, para o dicótomo, se ele pregou os espíritos, pregou a parte imaterial. Se as almas estão lá, é a parte o quê? Imaterial, intercambiável. É alma ou espírito, que a gente vai chegar no Tessalonicenses também para ver. Falta um Apocalipse, né? 24, é isso? Então vi os tronos, e aos que se acertaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E as almas daqueles que foram degoladas por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos. E 52. Não, quer me roubar uns minutos? Então, possivelmente o grego, qual que é a palavra grega que está aí qual que é a palavra grega? Que vocês leram em português como alma, qual que é a palavra grega? Psique, tá? Que veio traduzido de quê? Nefesh, que quer dizer o quê? Garganta, ou desejo, né? Paul Hoff vai falar sobre isso, um livreto, depois eu indico para vocês lerem aí sobre isso, tá? Então vocês estão entendendo como que a versão transita, mas o grego ele é incomodado, o grego ele não se sustenta. Imagina que para nós, olha só, tem um monte de grego aqui, né? A gente já está no areópago aqui. O grego está incomodado com isso. Garganta é desejo. Incomoda ou não incomoda? Nós temos uma veia grega aqui que você fala, né? Não pode ser garganta ser desejo. Pode. Para o judeu pode. Para o grego não. Então ele vai fazer o quê? Analítico diferenciador. Ele vai pegar e vai quebrar isso. Não, gente, vamos entender isso direito. Não. Psique ou psiqui é psiqui. Pneuma é pneuma. Soma é soma. Sarx é sarx. Olha só. 4 elementos. Como que é o amor em grego? Já ouviu falar do amor em grego? Então, alguém falou ágape, mas quantos são? Quantas palavras tem para amor? Eros, Filéu, Storge e ágape.
Olha só, o grego arrebenta a gente. E é português, tá? O português vai descende do grego também. Está entendendo? Então, para o grego é o seguinte: se eu amo minha esposa, né, eu eros ela. Só isso. Mas, e meu pai e minha mãe? Eu estorge. E meu irmão? Eu filéus. E meu colega de trabalho? Eu filéus. Mas se eu gosto tanto dessa pessoa, meu pai, minha mãe, o meu amigo de trabalho, que eu dou minha vida por ele, eu ágape. Olha que curioso. Então, para o grego, olha o pensamento grego, eu posso eros, minha esposa, mas não ágape. Está entendendo essa confusão? O que dá? Para o judeu isso existe? Apedreja esse infame. Entendeu? O judeu apedreja, porque está errado. Quem ama, ama leve, de coração. Né? Então, só para vocês entenderem por que gera. Dicotomia, pastor. É isso. Então, dicotomia vem nesse sentido de tentar resolver. A maioria dos teólogos hoje acabam migrando para a dicotomia por uma facilidade para o motivo de não ficar perdendo tempo para saber como é que é a pergunta da Patrícia. Agora, repete para mim agora sua pergunta, você lembra? Eu morri. Isso. Sim. Aí na hora que se eu vou, se o Espírito é de Deus e tem texto que fala isso, volta para Deus, Isso. eu não sou salvo. Minha alma vai estar lá no inferno e o meu espírito volta para Deus, ou se eu sou espírito e alma, né? Vai tudo para o inferno, não volta nada para Deus. Se eu sou salvo, vai a alma e o espírito para Deus, ou vai só o espírito para Deus? Isso. Minha pergunta é bem Essa sua pergunta é a pergunta que vai gerar digamos assim, a gente está falando a pergunta da Patrícia, mas não é sua, é um questionamento mesmo, antropológico, constituinte humano. E é isso, e aí que está. Para o tricótomo, eu ouvi lá, eu pedi para você repetir, porque para nós é isso. Para o tricótomo, você tem um problemão para ele. Porque ele vai ter que, e ele não consegue, não é que ele, coitado do tricótomo, ele não tem inteligência para isso, eu não estou falando isso. Mas assim, não tem elementos bíblicos suficientes para a gente dizer a função da alma e do espírito. Costumeiramente a gente ouve que a alma é sede das emoções. Isso é uma tradição. Mostra o versículo bíblico que comprova isso. Que a alma é a sede das emoções. Você não tem, você tem o quê? Uma tradição filosófica. Tá? Você tem uma tradição filosófica. Mas, pastor, eu acredito assim. Excelente, guarda a sua fé, você não está errado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não está errado? Não. Só que nessa hora ele vai ter problema. Por quê? Ele vai ter que dizer, o tricótomo, ele vai ter que dizer que o espírito está diante de Deus aguardando. E que a alma está aonde? Na sepultura. Não sei o quê. Mas ele está dizendo exatamente isso. O soma e a sarx. O que morre é a sarx. O soma, ele está sendo dicótomo. Está com Deus, que é a parte material. Uma volição e uma cognição. E essa outra coisa que eu não estou lembrando agora. Tá? Está diante de Deus. Está diante de Deus? Está diante de Deus. Porque o texto da cruz ele diz: ainda hoje mesmo, né? Estará comigo no paraíso. Quem que estará com ele? É o corpo? É o, dentro da dicotomia, é a parte material. Tá? É o imago Dei, né? No paraíso. Como se dá isso? Não sei. Há uma teoria que eu achei, existe uma teoria muito interessante sobre a cronologia dos fatos, né? Que a gente só tem essa noção de tempo porque a gente é ser cronológico, mas a eternidade exatamente é essa omissão do tempo. Então, um pastor uma vez falou isso, eu achei muito interessante, não estudei ainda muito sobre isso, não sei se é o Herbert Campos, que ele fala que é como se para Deus, dentro da eternidade, se todo mundo chegasse na mesma hora. Pensamento, a teoria, não estou dizendo que a Bíblia fala que é isso, são pensamento humano, uma referência humana, como se hoje a gente está aqui, mas a Bíblia não fala, vós já estáis assentados com Cristo na região celestial. Você está assentado com Cristo? Sim ou não? Sim. E o que você está fazendo aqui? Está entendendo? Mas a Bíblia diz que eu estou. Isso, é isso. Então foge a nossa capacidade, é a fé que vai alinhar isso. Quando fala que o céu começa aqui,
Sim, mas não é nem nesse sentido, é no sentido físico mesmo. Ele fala, vós estáis assentados com Cristo. Já estamos, ele fala de posição física. Isso é por quê? Porque ele está desprezando o tempo cronológico e está assumindo a dimensão aiônica, a eternidade. Porque para a eternidade não tem passado, presente e futuro. E isso não comunica com a gente. Não adianta você falar aqui que você entende. Você não entende, não. Entendeu? Você não entende. Por quê? Porque você é o ontem, hoje e o amanhã. Tá? Quem estava na UTI e sai da UTI? Pera, Fábio, calma. Ó, você já conversou com alguém que estava na UTI? Ele sai da UTI. O que ele fala para você? O que ele lembra? Tem uns que falam, não lembro de nada. Eu lembro que eu entrei aqui, eu lembro que o carro bateu e agora eu estou aqui. Mas o cara ficou, sei lá, 6 meses em coma e voltou e onde ele estava. Entendeu? Por isso que surge a teoria do sono da alma, mas a alma não dorme. É isso que é escatologia, as últimas coisas. Havia eternidade. Deus quebra a eternidade colocando um sol, as estrelas e fazendo separação das trevas e da luz. Certo? Sim ou não? A partir daí criou-se o quê? Um tempo cronológico. Começou-se a contar os dias. Isso é cronologia, é o que a gente vive. João diz em Apocalipse que isso será acabado, que Deus destruirá com fogo. O que? Isso que a gente vê aqui. O Flórida vai acabar, Jacareí vai acabar, o planeta vai acabar. E o que vai acontecer então? No lugar, né? Nesse lugar, João fala, eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus. Onde a gente vai morar? Nova Jerusalém. Com o corpo glorificado. Aí ele restaura a ideia do Gênesis 1, 27 e 2. Uma parte material e uma parte imaterial em glorificação. Tudo isso é para a glória de Deus. Não é por causa da gente, não é a gente que quer isso, é Deus que quer isso. Ele, de alguma maneira, que a gente não sabe também compreender muito bem, ele é glorificado na restauração da humanidade. Então nós vamos voltar ao estado de Adão e Eva, né? Sem pecado, uma parte material e uma parte material com o corpo glorificado. Bom, quem mais ia perguntar? Venha falar alguma coisa, não é você? Nesse sentido, né? Ele está dizendo nessa coisa, que é o que vai gerar até a polêmica: posso queimar ou não posso queimar? Ele estava tentando quebrar os. Falou, né? Thalita, come, menina, levanta. O que a menina fez? Levantou. Onde estava esse espírito? Lá contemplando Deus. Voltou e falou: nossa, eu vi Deus, eu fiz 3 céus. Não, gente, é um mistério, né? É um mistério. É aquilo que a Bíblia não revela. Aí Paulo vai dizer assim: eu vi coisas que são inefáveis, não dá para falar. E ele fala assim, que ele viu coisas inefáveis, coisas que não podem ser faladas. Ele não sabe nem falar. Mas ele diz, qual que é a promessa para nós? Hoje vemos como por um espelho. Essa era mais ou menos a ideia do espelho, né? Então Paulo ele fala assim, ó, tá vendo como que era o espelho? O espelho era assim, era uma peça metálica, geralmente assim, polida. Você consegue ver seu rosto aí, Rose? Mais ou menos, né? Você sabe que é você porque está embaçado? Você viu claramente tudo? Viu? Não, né? Não, é isso que Paulo está dizendo. Ele fala assim, agora vemos como por um espelho. Tá? Vê aí, vê se dá para espremer esse pinho olhando por isso aí. Não dá. Então ele fala assim, agora vemos como um espelho, mas veremos face a face. Então eu percebo que assim, ó, percebam os irmãos, para a gente encerrar, porque já deu o meu horário, né? Percebam os irmãos que a constituinte antropológica, ela faz ser importante, por quê? Porque ela vai ajudar você aonde? Na onde vocês têm dúvida: soteriologia e escatologia. Onde está a dúvida do povo? Como eu serei salvo? Quando eu serei salvo? Né? Por que eu serei salvo? E o fim dos tempos? Como que vai ser? Então você vê que as dúvidas estão aí. A constituinte antropologia não responde isso. Quem vai responder é a escatologia e a soteriologia. Ela não responde. Mas o que ela faz? Ela ajuda a compreender. Foi a pergunta da irmã Mari. Pastor, mas e aí o corpo? E da Patrícia também. E o corpo, o espírito vai estar onde? Se eu participo comum de um pensamento dicotômico, eu entendo que a parte material estará diante de Deus. Se eu sou tricotômico, eu tenho que dar
mais explicações, eu tenho que aprofundar mais. Talvez você tenha o desejo de aprofundar mais, e você vai ter que aprofundar, e aí um abismo chama o outro. Para os teólogos, a dicotomia resolve, é verdade, a dicotomia resolve, soluciona, entendeu? Por isso que o Miller vai ser dicotomista, o Strong vai ser dicotomista, né? O próprio Grudem vai ser dicotomista, porque filosoficamente gera um pouco mais de conforto, né? Não é nem preguiça não, porque se estuda, mas entende assim, é uma parte material, uma parte material. É também algo secundário. Vai salvar quem? O homem e a mulher, o ser humano, entendeu? A constituinte antropológica bíblica fica mais fácil você entender os sermões bíblicos, as analogias bíblicas. Até a gente ganhou um conhecimento grande aqui nesse fórum. O que a gente ganhou? A gente descobriu metáforas que talvez a gente estava usando como interpretações reais. A gente descobriu que tem partes da Bíblia que não estão falando propriamente sobre a doutrina, mas que a gente pode usar como referência, tá bom? Então a gente acredita em mim, né? Acredite em mim, é isso que Deus está dizendo. É aquela coisa quando, vamos supor, você é pequeno e seus pais estão te levando para tomar uma vacina, né? Ou para tomar lá BCG, polio, etc. Do ponto de vista da criança, é horrível. Ou então está com a garganta inflamada, vai tomar uma bezetacil. Quem já tomou bezetacil? Deixa eu ver. Eita, tudo sofrer, hein? Já sabe que é dor. Aí você vai tomar bezetacil. É bom tomar bezetacil, irmãos? Não. É bom, é ótimo, vai curar você, mas a sensação ali, tem como separar? Não. Só que ele está dizendo do poder da palavra, poderia separar isso. Então, é assim que a gente enxerga. Dito isso, mais alguma pergunta? Tranquilo, entendeu que a nossa ideia aqui não é massacrar o dicotomista, nem o tricotomista, é só vocês entenderem por que caminhos. Aí o que vocês vão fazer agora? Olha, eu olhei o tricotomismo e ainda tenho mais conforto com isso, eu aprendi isso desde pequeno. Eu vou estudar mais autores tricotomistas para responder essas questões. Realmente algumas não terão resposta, por isso que não fecha, tá? Tudo que a Bíblia não fecha, irmãos, causa essa divisão doutrinária, tá? Porque se fechasse, não precisava. É igual, toda igreja cristã vai dizer que Cristo morreu na cruz para o quê? Para os nossos pecados, a doutrina está fechada, não tem o que dizer. Você pode não acreditar nisso, né? E aí você não é cristão, mas se você é cristão, a doutrina está fechada. Muitos homens sérios, homens de Deus, são tricotomistas. Tem problema? Não. Mas ele vai ter dificuldade com esses textos. Quando eu digo que ele vai ter dificuldade, é que vai criar outras perguntas, né? E é normal criar as perguntas, tá? Vamos ficar em pé e vamos orar? Obrigado pelo tempo de você. De verdade, é que o teu nome seja glorificado, que a tua palavra seja honrada.